Pai querido, Pai amado, eu te peço neste momento a direção do Teu Espírito Santo, porque muitos são os planos do coração do homem. Quantas vezes planejamos o que vamos fazer, o que vamos falar, da forma como iremos agir, mas quem sabe o que realmente nós precisamos é o Senhor. Ainda que façamos planos, a resposta certa vem do Senhor. Então eu te peço, Senhor, que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração desde a manhã deste dia venha trazer renovo, cura e força para cada vida que ouvir essa mensagem. É o que eu te peço, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, que o eu cale para que o Senhor fale, porque a nossa palavra ela falha, ela cai por terra, mas a palavra do Senhor, pelo contrário, ela jamais volta vazia. E neste momento eu quero compartilhar aqui com você que me ouve uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. E aqui está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, por esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Essa força que a palavra fala aqui não quer dizer uma força de eu tenho que educar o meu filho na força, eu tenho que agir com meu esposo na força, eu tenho que tratar o meu empregado na força, eu tenho que falar com fulano na força, eu vou resolver isso na força, de forma alguma. A própria palavra declara que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, segundo está registrado no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E essa palavra o Senhor me deu de uma forma diferente. Ontem à noite o Senhor falou comigo que eu levantasse 5:30 da manhã e fosse caminhar. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu confesso que nesses dias que parece que está esfriando e está chovendo, eu não animei não. Mas quando o Senhor falou comigo, amanhã, levante 5:30, troque de roupa e vai caminhar. E eu ainda pensei assim, meu Deus, o Senhor vai falar comigo, mas para isso eu tenho que caminhar? Ô Jesus, tem de misericórdia. O que o Senhor quer? Será que o Senhor vai me usar para falar com alguém? E então me deitei para dormir. Estava até um pouco tarde, era mais ou menos meia-noite. E já dormi pensando, vai ser difícil para eu levantar amanhã. Mas aí o Senhor, graças a Deus, me deu força e eu me levantei. Troquei de roupa, calcei o meu tênis, pedi a proteção, agradeci o Senhor por mais um dia e pé no caminho. E ao sair da minha casa, alguns metros, eu já pude ver pessoas que já estavam caminhando há muito tempo, que acordaram muito mais cedo. E quando eu cheguei na pista de caminhada, aqui numa avenida próxima à minha casa, lá estava cheio de pessoas. Tinha jovens, eu pude ver homens, mulheres, pessoas de idade já correndo. Eu achando que 5:30 estava muito cedo, pessoas que já estavam transpirando. Pessoas correndo, pessoas caminhando, cada uma no seu ritmo. Umas iam mais rápido, outras iam mais lento. E passou por mim um senhor que eu já vi ele correndo também, um senhor de mais de 70 anos de idade. E dava para ver a dificuldade, a respiração ofegante, com a sobrancelha já branquinha pela idade, com aquela dificuldade, correndo e correndo. E naquele momento Deus começou a falar comigo. Que se a gente quiser conquistar, se a gente quiser vencer na vida, a gente tem que se esforçar. Nada vem de graça. E ali o Senhor foi ministrando, ministrando e me levou na palavra dele, falando sobre homens e mulheres na Bíblia que tiveram que se esforçar para vencer e para conquistar algo. E então o Senhor foi falando a minha memória sobre Noé. Imagina o esforço de Noé para construir aquela arca juntamente com seus filhos por tantos anos. Uma arca imensa,
Uma arca muito grande, imagina, não tinha maquinário pesado naquela época para cortar as árvores, não tinha trator para ajudar no peso, não, foi tudo no ombro, tudo no braço. E ele ainda acreditou que viria um dilúvio, sendo que nunca tinha chovido naquela época. Olha o poder de Deus. Outro exemplo, Elias. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, que então ele fugiu o caminho do deserto, ali ele se deitou, ele já queria a morte. Ele estava cansado. E o Senhor enviou a provisão através de um corvo que levou alimento para Elias. Ele comeu aquele pão fresco, aquela carne, tomou aquela água. E Deus ainda falou com ele que ele levantasse porque a caminhada era longa. E ele andou muito, mesmo cansado e querendo desistir de viver. Outro exemplo, a queda das muralhas de Jericó. Deus poderia muito bem ter jogado aquelas muralhas no chão com um piscar de olhos, com um sopro, com a força da sua palavra. Simples, com um estalar de dedos. Mas Deus falou com o povo: vocês vão rodear essas muralhas por 7 dias. Por 6 dias vocês vão dar uma volta por dia. E no 7º dia vão dar 7 voltas. Outro exemplo de esforço, José. Foi vendido injustamente pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, foi comprado, foi injustiçado, preso também de forma injusta. E mesmo assim, José se esforçava. Estava como escravo na casa de Potifar, se esforçava para ser o melhor funcionário, e ele foi. E através da vida dele, Deus abençoou a vida de Potifar e toda a sua casa. Ele se esforçou até mesmo na prisão. Existem muitas pessoas que no lugar de José ia titubear, ia chorar, ia murmurar: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, Senhor, eu estou sendo fiel a ti, olha a situação que eu estou passando, olha a injustiça, fui vendido pelos meus irmãos. Mas não, mesmo na prisão, ele se esforçou para ser o melhor detento, e ali Deus honrou a vida dele. E o fato dele não ter desistido, não ter desanimado, não ter se entregado, no tempo de Deus, ele se apresentou a Faraó para que interpretasse o sonho dele, e ali o Senhor realizou o sonho que tinha dado a José quando ele tinha 17 anos. E quando ele começou a governar como o segundo maior no Egito, ele estava com 30 anos. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Mas para que eu viva bem durante este tempo, para que eu veja o agir de Deus, eu preciso fazer a minha parte. Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu estava na motoescola e conversando ali também com um aluno, eu falei com ele que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa fazer um certo sacrifício. E ele falou comigo: não, todo o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, não precisa fazer mais nada, a gente não tem que fazer mais nada. Mas eu falei com ele: para a gente tirar a carteira tem que dar um duro danado. A gente tem que andar para chegar até aqui, enfrenta a chuva, enfrenta sol, passa dificuldades, é cansativo, é exaustivo emocionalmente falando. A gente tem que lutar, tem que pagar caro, tem que se esforçar, tem que haver um sacrifício. Para a pessoa emagrecer, tem que fazer um esforço. Para ser uma boa esposa, tem que orar, mas tem que fazer um esforço. Para ser um bom pai, tem que orar sim, mas tem que se esforçar para ser um bom pai. Se esforçar para ser um bom empregado, se esforçar para ser um bom patrão, se esforçar para ser um bom irmão, se esforçar para lidar com as pessoas. Se esforçar para lidar com aquelas pessoas que não têm o mesmo ritmo que você, talvez as mesmas qualidades que você. Nós temos que nos esforçar para ajudar, para estender as mãos, para estar de pé e também ajudar a outros. Mesmo existindo uma promessa, nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás. O Senhor tinha prometido uma terra magnífica, grandiosa, terra que manava leite e mel. Terra que tinha alimentos que o povo ia colher sem ter plantado. Terra que tinha trigo, cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará o pão, onde não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde eles poderiam extrair cobre das colinas.
terra cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorravam nos vales e nas colinas de trigo e cevada. E o povo, fisicamente, eles não tinham plantado, eles não tinham trabalhado naquela terra. Mas a graça de Deus, a promessa de Deus, o poder de Deus para que o povo dele entrasse naquela terra era tanto que Deus já tinha prometido, de fato, já era do povo de Deus. Mas para desfrutar de toda essa maravilha, tinha que primeiro passar pelo deserto. Um dia de cada vez. 40 anos. Rompendo no deserto. Porque é no deserto que Deus vê realmente quem está de braços cruzados esperando cair do céu. Deus já prometeu, deixa que ele vai fazer, ele é fiel, ele não é homem para que minta, não vai negar sua palavra. Vou ficar aqui esperando. Ou então ele veria ali homens e mulheres de fé, que continuariam confiando nele sem murmurar, mas crendo na promessa e fazendo tudo que deveria ser feito. A palavra do Senhor fala, lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. É através das lutas, das barreiras, dos desertos, dos montes, dos vales. É através das covas, das fornalhas, das cisternas, como Jeremias foi lançado nela, do poço, como José foi lançado nele. É através da dificuldade que o Senhor verá a nossa resistência, a nossa resiliência, a nossa força de continuar crendo e confiando. Nós precisamos nos esforçar. Nós vemos que para as coisas do dia a dia a gente tem que se esforçar para se levantar todos os dias de manhã e correr atrás do pão. Nós temos que nos esforçar para sermos pessoas melhores. Nós temos que nos esforçar para lidar com pessoas difíceis. E assim é no mundo espiritual. É esforçar através do jejum. É esforçar através da oração, porque a carne não quer orar. Levantar de madrugada, nem pensar. Mas o salmista diz que Deus ama os que o buscam de madrugada. É esforçar dando o meu melhor, até mesmo através dos meus dízimos e das minhas ofertas. É bíblico para que haja mantimento na casa do Senhor. É esforçar com um desejo ardente de perdoar aquele que te ofendeu. É esforçar em trilhar os caminhos que Cristo trilhou. É esforçar por meditar na palavra de dia e de noite. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. E depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Agora olha o versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ao fraco, ele fortalece. Se esforce para bater até que a porta se abre. Se esforce para pedir até receber. Se esforce para clamar até ser ouvido. Se esforce para buscar de todo o seu coração. Se esforce. Não apenas de palavras, porque a fé sem obras, ela é morta. Então seja um homem ou uma mulher cheio de fé, cheio de fervor, mas faça o seu melhor. Faça tudo o que tiver à mão para fazer com excelência, com prazer, com gozo, lembrando que tudo vem dele. O ar que respiramos vem dele. O pão de cada dia vem dele. Os anjos que nos guardam vem dele. O Espírito que nos santifica e gera em nós vida, com abundância, com excelência, sabedoria, unção, graça, poder, vem dele. O sangue derramado na cruz veio dele. Então não cruze os braços.
Veja tudo que você viveu até aqui. Então é tempo de continuar. É tempo de romper. Não importa o que você tem vivido, importa em quem você tem crido. Olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Se esforce para marchar para a casa do Senhor. Se esforce para estender a mão ao faminto. Se esforce para ceder o outro lado da face. Se esforce para viver em paz com todos e uma vida cheia de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero orar nesse momento pela sua vida, pedindo ao Senhor que te dê força, te dê ânimo. E só voltando lá na caminhada, que ele me mostrou ali que tudo vem com esforço e começa cedo, porque aquele que fica na cama todo dia até meio-dia não vai chegar a lugar algum, mas é colocando o pé no caminho e marchando. Quando eu voltava dessa caminhada, que ele me fez levantar às 5h30 para falar comigo enquanto eu andava, bem próximo já da minha casa, eu vi um rapaz no ponto de ônibus que eu já tinha cumprimentado ele por 2 vezes. Eu nunca conversei com ele, não sabia nem ao menos o nome dele. E o Senhor falou no meu coração, ore por ele. E então eu olhei à minha volta, vi que não tinha ninguém para que ele não se sentisse constrangido, me aproximei, dei bom dia, o abençoei, perguntei o seu nome e inclusive quando ele falou o nome dele, que é Max, eu declarei a ele que eu tenho um primo também que se chama Max. E naquele momento eu perguntei, Max, eu posso pedir a Deus para que abençoe a sua vida? E ele disse sim, com certeza. E então eu fechei os meus olhos, eu abençoei, eu orei por aquele jovem. E na hora que eu terminei, que eu olhei para ele, ele estava com os seus olhos fechados e quando ele abriu os olhos eu pude ver aquele olho cheio de lágrimas. E naquele momento eu abençoei, ele muito me agradeceu, eu virei as costas e só faltou sair pulando, dando até estrela de tanta alegria. E naquele momento o Senhor falou comigo, é resultado do seu esforço. Viu por que eu te mandei levantar cedo e vir para a pista de caminhada? E é impressionante, queridos, porque aquele jovem estava num ponto de ônibus. E Deus me levou exatamente no tempo que ele estava ali, antes mesmo dele subir no ônibus. Tudo que você planta com amor, com fé e com esforço, pode ter certeza, a colheita será grandiosa. Porque tudo aquilo que plantarmos, certamente colheremos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, meu Pai, por essa rica oportunidade de poder compartilhar, meu Pai, com os meus amados, com os meus queridos irmãos, com cada pessoa que me ouve agora essa palavra maravilhosa. Se eu estou de pé, se eu estou respirando, bem como essa pessoa que me ouve, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nos dá força, Senhor. Tem dia que é tão difícil se levantar pela manhã. Tem dia que é tão difícil, meu Pai, até mesmo lavar os pratos, as panelas. É difícil lavar uma roupa, é difícil ter que enfrentar um dia de trabalho. Tem dia que é tão difícil lidar com os filhos. Lidar com o esposo, com a esposa, são problemas, são gigantes, são leões que a gente tem que matar por dia. Senhor, tem dia que é tão difícil lidar com nós mesmos. Tem dia que é tão difícil te buscar, tão difícil meditar na tua palavra, mas por favor, Espírito Santo, nos dá ânimo, nos dá força, nos ajuda a romper em fé. Assim como o Senhor me levou ali naquela caminhada para ali me mostrar que quem quer vitória tem que pôr o pé no caminho e levantar cedo e buscar a Ti. Eu te peço, nos dá força. Não deixa a gente desanimar, não. Porque são tantas aflições, mas o Senhor é Deus que tem poder de nos fortalecer. Por isso eu te peço, nos sustenta, em nome de Jesus. Amém?